Na programação do Vale do Itajaí Notícias, recebendo hoje o vereador Jean Volpato, do Partido dos Trabalhadores da cidade de Blumenau, que está visitando todas as bases da sigla na região do Médio Vale e, claro, aproveitando também para fortalecer o nome do Jean, a pré-candidatura a deputado estadual. Jean, bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia a todas e todos os internautas do Vale do Itajaí Notícias, esse importante espaço da democracia aqui na região. Esse momento de pré-campanha é um momento de estar fortalecendo ainda mais o objetivo de conhecimento de cada base, captar agora quais são as principais demandas dessa base para que possa robustecer ainda mais o projeto, Jean. Exatamente, Jota. Eu sempre digo, eu sou jornalista, professor, eu me especializei em gestão estratégica de política pública, trabalhei 13 anos no Centro do Poder, lá em Brasília, e lá eu estava quase me formando aí no mestrado em Poder Legislativo. Eu me especializei muito porque eu acredito que a gente precisa se especializar para trazer um retorno para a sociedade e comunidade. E é evidente, a gente coloca essa pré-candidatura a deputado estadual em 2013, em 2022, você lembra? A gente quase ganhou a eleição, fiz 13 mil votos. Em 2024, disputei a eleição, minha primeira eleição na cidade de Blumenau. Fiz a maior votação da história do Partido dos Trabalhadores em Blumenau, 4.221 votos. E agora a gente coloca a pré-candidatura, né, para disputar essa vaga na Assembleia Legislativa, principalmente porque a gente vê uma necessidade de ter uma representação, né, aqui da região do Vale do Itajaí, para buscar mais recursos, para buscar mais estrutura para a nossa região do Vale do Itajaí. Eu tenho dialogado muito com as bases onde eu vou, nos lugares que eu estou dialogando, e aqui eu quero agradecer a Aurora e o Tomil, que sempre nos acolheram aqui em Dayal também, e dizendo da necessidade que a gente tem de discutir uma representação regional. Não há mais solução isolada para os municípios do Vale do Itajaí se não for através de um debate conjunto. A região do Vale do Itajaí é uma região importante economicamente de Santa Catarina, para a projeção do estado de Santa Catarina, mas sobretudo para o Brasil, sendo um estado tão importante para o Brasil, e nós não podemos deixar de discutir o porquê, por exemplo, que a região do Vale do Itajaí não tem um hospital regional. O porquê que a região do Vale do Itajaí não tem um polo da Universidade do estado de Santa Catarina. E eu vou ter toda a liberdade lá na Assembleia Legislativa para cobrar o governador, porque a gente não tem amarra política. E eu acho que esse é o resultado do nosso mandato lá em Blumenau também. Eu sempre digo, meu patrão não é o prefeito, né? Nós não temos indicação, cargo no governo, então eu tenho muita liberdade de fazer as cobranças necessárias em Blumenau, porque o meu patrão é quem me elegeu. Eu respondo ao povo, e é ao povo de Santa Catarina que a gente vai responder. É evidente que, chegando lá na Assembleia, nós vamos representar os 295 municípios de Santa Catarina, porque não existem 295 deputados estaduais, são 40 apenas. Então, não podemos se dar o luxo de dizer que somos deputados de uma cidade só. Mas a cabeça pensa, o coração bate mais forte na região que a gente mora, né? E aqui no Vale do Itajaí, nós temos muita coisa aí para conquistar. Eu tenho conversado com muitos moradores aqui da região que se sentem subrepresentados na Assembleia Legislativa, e nós temos muitas pautas importantes para debater, por exemplo, que foi o caso, vocês acompanharam, da Policlínica Regional, do qual, junto com a deputada Ana Paula Lima, as lideranças regionais, a gente conseguiu garantir a Policlínica aqui para o Vale do Itajaí. Inicialmente ela ia para a cidade de Blumenau, mas o prefeito não quis a Policlínica lá, porque ele tem divergência com o partido do presidente da República, mas junto com a deputada Ana Paula nós conseguimos garantir que essa Policlínica ficasse aqui no município de Indaial através de uma indicação do ex-prefeito Olímpio Tomil, do qual ele conquistou um terreno aqui, dialogou com o município foi afável a comprar a ideia, e a gente conseguiu garantir que a Policlínica não saísse do Vale do Itajaí. Nós vamos ter aqui na cidade de Indaial uma Policlínica com 12 especialidades, neurologia, pneumologia, todas as áreas importantes, fisioterapia, necessárias para as condições do tratamento da humanidade, para as pessoas saírem da fila da cirurgia, porque hoje o que tem acontecido? Jota, as pessoas elas esperam 3, 4 anos numa fila de cirurgia. Quando elas vão fazer o exame depois de 3, 4 anos, a unidade de saúde marca o exame e depois ela tem que esperar mais 3, 4 anos para fazer a cirurgia. E às vezes, quando ligo para o cidadão, né, ó, já
pode vir aqui fazer cirurgia. Depois de 8, 9, 10 anos, o cidadão nem aqui mais está, já faleceu. Então é preciso a gente apostar mais na saúde e essa policlínica garantida pelo presidente Lula, ela é custeada no valor de 30 milhões de reais, a metade desse valor é para construir, a outra metade é para estruturar a policlínica, e esse é só um exemplo de quantas outras políticas que a gente precisa aqui. Eu estava conversando aqui com o Tomil, com a Aurora, a gente precisa aqui de um polo também do IFSC aqui na região, ou do IFC, do IFSC, os institutos federais aqui na nossa região, para atender o jovem estudante. Eu sou um oriundo da política pública, fui estudante do ProUni. Quando te disse que me especializei em política pública, meu pai é pedreiro, minha mãe é costureira. E eu lembro muito, na minha infância, meu pai me levar nas obras, me ensinar a fazer o concreto, a cimentar o tijolo, porque nós não tínhamos perspectiva de fazer uma universidade. Eu consegui fazer uma universidade por conta de uma bolsa do ProUni, né? E é verdade que a meritocracia, que é muito falada pela direita, ela é importante, que todo mundo tem que ter seu esforço. Mas nada adianta tu fazer teu esforço quando tu chega na porta da política pública e a porta está fechada. Uma política igual o ProUni, por exemplo, abriu as portas para que eu pudesse passar nela. E por isso que a gente precisa lutar muito para ter Instituto Federal aqui, um polo da Universidade Federal aqui, que a gente tenha mais acesso à educação com bolsas de estudos, porque, na verdade, o filho e a filha do trabalhador que nasceu aqui em Dayal, que nasceu em Timbó, que nasceu em qualquer região aqui do Vale do Itajaí, ele não quer buscar oportunidade lá na capital. A mãe e o pai desses filhos também não querem que seus filhos vão buscar oportunidade na capital. Por isso, nós precisamos fortalecer o desenvolvimento regional. E essa é uma luta que eu tenho feito. Nós precisamos pensar numa região metropolitana. Não há solução isolada para os municípios. A mobilidade integrada, a educação integrada, a saúde integrada. E nós temos que parar com esses ódios políticos, esses ranços políticos, porque o cidadão, quando chega lá no posto de saúde, na unidade de saúde, ela não quer saber se o gestor é da esquerda, da direita, do PT, do PL, de qualquer partido. Ele quer saber que o médico atende ele. A mãe e o pai não quer saber qual é o partido ou posição política quando vai matricular um filho na creche. Ela quer saber que tem a vaga na creche para ela poder, para ele ou ela poder ir trabalhar, para poder se desenvolver e dar sustento para suas famílias. Ter condição de emprego, né, do qual a gente aprovou agora lá em Blumenau, o programa Empreendedor Jovem, o primeiro emprego jovem também, condição, né, de emprego, do primeiro emprego, para a pessoa poder se desenvolver. E é isso que eu estou com muita vontade de fazer, debater as políticas públicas de desenvolvimento da nossa região, e acho que nós temos um potencial muito grande, e acho que nós podemos fazer um papel histórico aqui, tendo uma representação regional que realmente vai buscar recurso. E aí eu não estou nem falando dos recursos de emenda parlamentar, que cada deputado tem, que é evidente, a gente garantindo mais uma representação aqui é mais recursos de emenda também que vem para a nossa região, mas, sobretudo, as políticas tão necessárias que a gente precisa enfrentar aqui. E eu vou fazer um destaque de uma só, que para mim me dói muito, porque eu sou um fruto de um deslocamento histórico das tragédias climáticas. Quando eu nasci, a região, meu bairro, foi afetado lá em 1991, nas grandes enchentes. Eu tive que mudar de bairro por conta da tragédia climática aqui no Vale em 91. E o Vale do Itajaí, ele é uma região muito diferenciada. Aqui nós somos cortados por uma topografia de morros, onde não é morro a gente mora perto do rio, porque é um vale, e não é mais possível que a gente vai discutir defesa civil, a gente vai discutir mitigação de tragédia climática quando acontece uma tragédia climática. Na política pública e no meu curso de especialização, a gente aprende o seguinte: se tu tem um problema que ele é já visível, você vai criar um mapa causal, você cria um mapa do problema. A partir desse mapa, você identifica as soluções e, dentro das soluções, quais são as soluções viáveis. E por isso que nós precisamos pensar, sim, um grande plano de mitigação da região do Vale do Itajaí, porque, por exemplo, esse ano nós vamos viver o Super El Niño e nós não sabemos qual é a consequência desse Super El Niño. E não dá mais que políticos se utilizem de tragédia para, na época que tem enchente, na época que as pessoas estão saindo das suas casas ou soterradas, vistam lá aquele coletinho laranja da Defesa Civil para se dizer que são o salvador da pátria, quando, na verdade,
defesa civil verdadeira é prevenção. Não existe defesa civil. Quando o cidadão colocou o colete laranja e vai lá para a rede social para se filmar, é porque ele já foi incompetente. Ele não fez a tarefa de casa. E é por isso que eu também quero debater muito aqui a questão climática do Vale do Itajaí, porque é de todas as regiões de Santa Catarina, a região mais importante que a gente precisa pensar numa estrutura regional, num plano regional de mitigação de danos. Sou formado também pela Defesa Civil na minha juventude, e isso também foi um diferencial, porque a gente começa a olhar com um olhar mais crítico. E aí eu também defendo que o jovem nas escolas, né, na educação, isso já tenha um ensino para perceber a importância, né, de você identificar problemas climáticos. E a realidade climática está aí, né? Não podemos mais entrar nesse negacionismo climático, achando que a Terra é chata, achando que os problemas não existem, porque de fato os problemas estão aí, o aquecimento global é uma realidade, o El Niño é uma realidade, então, e nós não podemos mais negar a realidade nem combater a realidade, nós precisamos lidar com a realidade. E é por isso que essa também é uma pauta que eu quero defender muito. E essas pautas, que são todas pautas do dia a dia da comunidade, que estão sendo apresentadas nessas tuas visitas aqui na região do Médio Vale, elas se refletem nesse movimento que nós temos aí, com o nome do Jean aparecendo como um pré-candidato bem competitivo para estar na Lesc no próximo ano. Exatamente, né? Eu acredito que a gente precisa criar um consenso regional, né, sobretudo de entendimento da necessidade, e aí eu fico até bem feliz, muitas vezes, com o amadurecimento de algumas lideranças, do qual eu conversei até em figuras que não são do meu aspecto político, e falaram o seguinte: Jean, eu não sou do teu aspecto político, mas eu sei que nós estamos vivendo uma disputa. E na disputa vai ser o seguinte: o teu partido vai eleger representante. E eu espero que seja na nossa região, porque é mais recurso, é mais investimento, é mais trabalho para cá. E aí, aquela pessoa que às vezes não é exatamente do meu aspecto político tem dito assim, e por isso a necessidade da gente garantir essa cadeira que já foi do nosso campo político, na época ocupada pela deputada Ana Paula Lima, do qual teve 5 mandatos de deputada estadual, agora está bem nos representando lá na Câmara Federal, trazendo recurso, trazendo diversos investimentos para todas as áreas, saúde e educação. Imagina se a gente tem uma dobradinha aí, de deputada estadual com uma deputada federal, imagina o tanto de desenvolvimento que nós podemos trazer e potencializar aqui para a região, sobretudo com esse governo que voltou a investir também nas cidades. Eu fui fazer uma entrevista agora em Timbó e eu estava olhando uns dados que até me alarmou muito. Você sabe que de investimento da cidade de Timbó no ano de 2022, do investimento total do governo federal, foram investidos 52 milhões de reais, 52, 56 milhões de reais. E o ano passado foram investidos quase 80 milhões de reais. Então, realmente, a gente está num governo que voltou a olhar para as cidades de Santa Catarina, o governo federal. Mas nós precisamos quebrar esse ranço político. Não é mais possível que a gente veja governador que não atende ministro, que não atende presidente da República. Eu sempre digo, Jota, que nós precisamos compreender que quando um gestor assume uma prefeitura, um governo do estado, a presidência da República, ele não está mais representando o seu partido, ele está representando a sociedade. A disputa eleitoral tu faz na eleição. Quando você ganha uma eleição, sobretudo do executivo, você representa toda a sociedade. Então não é mais possível que a gente volte a negar policlínica, negar Minha Casa Minha Vida, negar políticas públicas importantes como institutos federais, universidades federais de Santa Catarina, quando a gente tem o governo federal para investir aqui, e aqui eu quero fazer um destaque muito importante da BR-470, e eu quero fazer aqui a sociedade lembrar, né, que no ex-governo, por exemplo, a BR praticamente parou. Né? Só não parou 100% porque o ex-governador, o Moisés, tirou dinheiro do governo do estado para a BR não ficar 100% paralisada. E nós voltamos a ter investimento. O ex-governo, além de não investir na 470, ainda tirou recurso da 470. E o governo do presidente Lula agora acelerou as obras da 470, lote 1, 2 praticamente concluído, o 3 e 4 já numa fase bem avançada. E isso é um olhar regional de prioridade de integração. E a deputada Ana Paula Lima, que tem
sido uma indutora do desenvolvimento junto com as lideranças locais aqui, buscando esses recursos junto ao presidente Lula lá em Brasília, não parou por aí. Ela já anunciou uma emenda que ela vai destinar para um novo projeto da continuidade da duplicação de Indaial a Campos Novos, porque a gente tem compromisso com a nossa região e com as políticas públicas, porque a gente não é aquele político caça-like, aquele político só de rede social, que só entra em polêmica para querer aparecer e arrumar confusão. Isso, a gente tem história aqui, né? E essa história é de compromisso, porque, por exemplo, de volta à luta da 470 tem mais de 50 anos. Foi só o Partido dos Trabalhadores que tirou ela do papel lá, né, no ano de 2008, quando a presidenta Dilma veio lá para Blumenau. A presidenta Dilma disse que o projeto da 470 ia ser concluído até 2010, foi concluído até 2010, a ordem de assinatura se deu em 2013, 2016 a obra andou de 13 a 16, 16 você lembra o que aconteceu, né? Uma interrupção da presidência da República, de 16 a 22 praticamente a obra parou e agora a gente retomou com toda a força e nós não vamos parar por aí, nós precisamos desenvolver porque as obras da 470 não significa apenas a mobilidade, a segurança à vida dos moradores aqui, mas significa também o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social, e a gente tem essa leitura especial e é por isso que a gente tem dado tanto peso nessa obra tão importante aqui, que é o coração, né, do nosso Vale do Itajaí, que corta o Vale do Itajaí. Nós precisamos cada vez mais avançar. Vereador Jean, obrigado pela participação e boa sorte nessa caminhada que temos essa pré-campanha, mas que com certeza vai ser um objetivo maior do que a proposta que se apresenta agora, que é a coletividade em que você tanto vislumbra para o Médio Vale do Itajaí. Valeu? Com toda certeza, obrigado, Jota, e fico sempre à disposição, esse importante canal de notícia e de divulgação, que tem sido uma referência regional na comunicação aqui no Vale do Itajaí. Nós tivemos a participação do vereador Jean Volpato, da cidade de Blumenau, cumprindo agendas aqui no Médio Vale, ele que está anunciando a pré-candidatura a deputado estadual. Informou o J. Lima para o Vale do Itajaí Notícias. Curta e compartilhe nossa live.